Olá, sejam todos muito bem-vindos a Imigrar Podcast. E não importa se você é imigrante, refugiado ou não, este programa é feito para você. Pois nesse podcast falaremos sobre os direitos, os serviços oferecidos pelas políticas públicas, os desafios que os estrangeiros enfrentam no seu dia a dia e também da nossa contribuição na comunidade brasileira. Eu sou Rude Marlene Joseph. Eu sou haitiana de nascimento, mas gaúcha de coração. Eu sou estudante nas Relações Internacionais na URGS e eu moro aqui no Brasil, especificamente em Porto Alegre, e há 5 anos. E sendo imigrante, eu já vivi muita coisa. Porém, hoje eu não venho falar sobre mim ou sobre minha experiência, mas sobre os meios que contribuíram e facilitaram a minha estabilidade aqui no Brasil. E você que está assistindo aí, já vai deixando o seu like, seu comentário e compartilhe também com seus amigos. E hoje, queridos, estamos com o Cyril, que é da Costa do Marfim. Junto, a gente vai falar sobre a sua jornada aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite. Então, antes de tudo, né, gostaria de me apresentar também. Eu sou Cyril Armel Aounou Kwasi, formado em Relações Internacionais. Hoje faço mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais na URGS. E sou também presidente dos estudantes estrangeiros na faculdade também. E isso. Obrigada. A gente já vai começar com a nossa pergunta. Pode nos contar um pouquinho sobre sua história na Costa do Marfim? Bem, como foi a sua vida antes de vir para o Brasil? Para ser sincero, assim, a minha vida era bem tranquila, né? De boa. E, inclusive, não havia pensado, né, em viajar, né? Porque eu queria me formar e simplesmente começar a trabalhar. Aí, o meu pai, para não dizer a família, decidiu e também segui viajar, né? E para fazer isso. Mas, em resumo, a vida não era tranquila, só que eu era bem ignorante sobre muitas coisas, entendeu? Porque tu entende que tu mora naquele país onde todo mundo é preto. Sim. Os que chegam ali, alguns brancos, mas não muitos. Então, tu vive naquele ciclo de pretos mesmo. Então, muitas coisas eram bem básicas. Porque tu vai viajar de uma cidade a outra, tu vai para outro lado, então não sair do país te restringe muitas coisas. Sim. Então, esse era o modo de vivência, né? Para não dizer convivência com os outros. É basicamente isso. Lá não havia muita coisa, como eu disse, era um ciclo. Sim. Então, é isso mesmo. E tu veio pro Brasil para estudar ou para morar? Não, eu vim mesmo para estudar, porque depois do exame que é o Enem aqui, o nosso se chama bacalaureat. Depois disso, eu estava cursando na faculdade, né, gestão comercial. Ótimo. Então, fiz gestão comercial e, de repente, em 2018, não sei de onde que o meu pai trouxe essa ideia e me fez 2 propostas entre França e Brasil. Qual que eu gostaria? Tu escolhe? Sim. E eu escolhi o Brasil porque, desde pequeno, eu jogava. Então, para mim, era uma forma de me conectar com o país Brasil. do futebol, porque é assim Legal. que o Brasil era chamado. Então, logo, eu escolhi o Brasil. Falei, bom, vai ser o Brasil. Então, começou a fazer as documentações e tudo. Assim que foi finalizado, pedimos a bolsa, né, que é o PECG. O que é PECG? Programa de estudo, né, de convênio, na real. De convênio, que é entre o Brasil e os países francófonos.
e anglófono, sim. Sim. Mas ultimamente eu aprendi que os lusófonos também podem participar, só que o deles, eles fazem o exame no país No país antes de dele, vir. antes de... Porém, o nosso lado, ao contrário, a gente não aprende português lá. E a gente vem aqui aprender o Sim. português, passar o exame antes de ter a De vaga ter na a faculdade. Então, é isso mesmo, vim para estudar. Eu queria estudar e jogar, só que depois bagunçou tudo e mudei de ideia. E como é que foi essa experiência? Tipo, chegando num país com uma cultura diferente, um idioma diferente do seu país, como é que foi? Olha, foi muito difícil, porque primeiro, tu não sabe nada do português, né? E ao chegar, só para ver no aeroporto, tu não consegue falar com ninguém. Tu fala um pouco, tu fala francês, um pouco de Ninguém inglês, entende. aí que é difícil. Mas como tu já tá na aventura, tem que se virar. E é assim que foi no meu caso. Inclusive no Marrocos mesmo, pessoas. Eu cheguei, falo francês, só que lá também eles falam francês, mas ninguém queria responder assim. Se eu não fosse teimoso, ia ser Sim. difícil. Mas passando desse episódio, chegando no Brasil aqui, primeiro eu cheguei no Rio e eu tenho a minha irmã aqui. Isso facilitou um pouco, porque ela é formada em medicina, né? E ela pagou a minha passagem de Sim. lá para cá. Então ela aqui falou com o pessoal e tudo Sim. lá no Rio. Mas imagina um instante, eu do Rio para São Paulo. Eu chego em São Paulo, o que eu faço? Aí foi complicado. Mas depois de tanta insistência, eu tive que me jogar assim Sim. e perguntar. E aquele meu inglês bem esquisito ali, mas eu consegui me comunicar e entender muitas coisas. Mas chegando aqui, os primeiros momentos não foram fáceis. Sim. Embora eu tinha minha prima aqui, Michelle, que eu dou abraço ali. Ela também é formada em medicina aqui. Ela que Legal. quando eu cheguei na casa dela que eu fiquei, em 2019, ela que me ajudou a quase todos. Ela é um antigo namorado, né? Sim. Mas mesmo assim, indo para a faculdade, quantas vezes eu errei de ônibus? Acontece. Quantas vezes para descer eu não conseguia, porque às vezes tu aperta o sinalizador e o motorista Não sem parou. Exatamente, aí tu não pode falar nada. Tem que esperar até A boa próxima fé parada. dele. Às vezes ele passa, a boa fé, vou chamar assim. Mas a comunicação era complicada. O único momento onde a gente se sentia um pouco tranquilo era com os colegas, porque a maioria eram do Benin, Congo. Inclusive tinha haitianos e tudo, era uma turma bem mista. É aquele Entendi. momento que a gente falava um pouco de francês, que todo mundo Sim, estava que bem. Aham. Mas foi complicado. E aí entra essa questão de racismo, sabe? Às vezes tu chama Uber, o cara chega, E ele vê que vê tu tá que com dois amigos pretos, ele olha simplesmente e vai embora. vai embora. E tu tem que cancelar e tu vai E pagar a pedir taxa outro. de R$ 5, pedir outro. É complicado. Mas, afinal do tempo, com o tempo, né, eu aprendi que não dava para eu reclamar sempre, né? Então, eu coloquei na cabeça que se o cara faz isso, o carro é dele. Então, eu não tenho que reclamar. E dessa parte, foi meio triste, ao mesmo tempo que eu falo rindo, mas lembro daquela fase. E com a adaptação na faculdade, foi bem assim, ó, não tenho palavra, porque depois da língua passamos o exame e conseguimos, né,
e entramos na faculdade. Só que eu fui fazer geografia primeiro Ok. e tive um monitor que não ajudava. Então eu chegava, não falava com ninguém, entrava na sala, assim, até sair. Eu fiz um ano assim, até mudar de De curso para curso. Relações Internacionais. Inclusive, Relações Internacionais também, até me formar. E por quê? Eu não Tu sei não conseguiu se integrar, tipo, na exatamente. comunidade? Sim. E como é que era essa convivência com suas colegas, assim? Olha, eu reparei aqui que, na real, os brasileiros, não sei se desde o colégio, né, eles têm uma amizade já criada, entendeu? Sim, sim. Então eles vêm com isso. E imagina tu que é novo, entendeu? Quando eles vão falar, eles falam de coisas que eles já da convivência deles. E você não sabe como interagir naquele ali, entendeu? Porque tu vai chegar, eles vão te falar, mas tu não vai entender nada. Então, por isso, para não chegar e ser o intruso da conversa, eu preferia ficar sentado no meu canto, entendeu? Os únicos momentos que eu tive interação com meus colegas foram com futebol. Porque eu e um outro criamos um grupo de futebol e o pessoal do curso em conjunto aceitaram, abraçaram a ideia e começamos a jogar cada sábado. É assim que eu fiz, me aproximei, né, com algumas outras pessoas, mas mesmo assim, até hoje eu me formei, mas alguns que eu vejo é, oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Mas não tem aquele de, vou ter amigo para ligar. E aí, amigão, tudo certo? Não. Eu Eu, acho, tipo, essa parte um pouco estranha. é, Tipo, fazer 4 anos estudando, tipo... não é amizade que tu vai, por exemplo... vai pra festa, ficar ligando. Mas dentro, tipo, da faculdade, ter essa convivência de... fazer trabalho juntos. Como é que tu fazia? olha, trabalho era trabalho. A gente fazia os grupos no início, no início para criar os grupos. Eu sempre ficava aquele que O o último. último. Isso. É, Ficava o o último. último a ser escolhido. Exato. Então, a partir desse momento eu entrava em casa, por que eu fui o último? Será que eu não sou bom? Então, a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar em dobro para mostrar que eu, Tu eu posso... também, tu tem Isso, potencial. Isso. exatamente. Aham. Mas isso é meio frustrante porque não porque tu não sabe de nada, mas Sim. eu acredito que como eles já têm uma convivência, né? Eles preferem escolher os outros do que ficar você, entendeu? E isso não fez com que tu se sentiu, sei lá, Excluído. excluído ou eu passei por um ato de racismo, xenofobia? Não, 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 não. Eu não pensei nisso porque, olha, do jeito que aconteceu comigo, poderia acontecer com um brasileiro no meu país, entendeu? É por isso que eu digo que, como eles já se conhecem, é mais fácil, entendeu? E imagina vou pegar um exemplo bem simples assim. No meu país se fala francês. Aí estamos numa aula com um estrangeiro que fala português e recém começou a falar a nossa língua, tá bom? E é um trabalho que os outros pensam assim, bom, eu tenho que tirar A aqui, entendeu? Entre escolher alguém que fala francês fluente e É, escolher aquela pessoa que acabou de falar o francês, mesmo se eu mas... faço essa pergunta para você, você escolheria o outro? Não, é que tem essa parte também que eu posso dizer assim, que é curiosidade. Uhum.
Igual que no teu curso, que é Relações Internacionais, a gente estuda muito sobre o continente africano. Sim. Então, uma vez que chegar um africano, isso já iria surgir uma curiosidade para saber mais. Uhum. E isso vai fazer com que todos os colegas vão querer saber de onde tu veio. Me conta um pouquinho sobre a Costa do Marfim, entendeu? Tem que estão fazendo esse curso também, que estão aprendendo a falar francês. Sim. Então, ter esse apoio, eu chamo apoio porque tu já fala francês. Então, praticando contigo, vai fazer com que eles também falam fluentemente o francês. Então, mesmo como eu falei, não ser amigos para ficar ligando, para festas, esse já é um ponte. Seja para tu não se sentir excluído, mas um ponte, tipo, para vocês ficando de boas, assim. Isso é realmente um ponto bem essencial, porém eu sou também meio... Eu digo o seguinte, talvez eu não soube como me aproximar das pessoas, entendeu? Porque, afinal das contas, às vezes o que você acabou de falar acontecia. Eles perguntavam, como é que lá no teu país? Como é que é isso? Eles faziam muitas perguntas, só que eu respondia e depois dessa resposta não havia nada mais. Porque para mim tu me pergunta, eu te respondo, ponto. E acabou. Só que depois eu fui perceber que o brasileiro é assim. Às vezes essa é uma maneira de se conectar, criar uma conversa. Mas eu não funcionava assim. Eu respondia e ponto. Mas como eu digo, hoje em dia, por exemplo, eu tento mudar isso, mas ainda isso tá me seguindo. Porque eu tô no mestrado, tá? Sim. Mas na sala, os meus colegas falam, interagem. Quando saem no intervalo, a maioria vão sentar lá no pequeno bar que tá no prédio para conversar. Mas eu não consigo daí no cantinho. chegar e sentar com eles, entendeu? Daí eu saio, vou dar 2 voltas no campus mesmo e eu volto para aula, entendeu? E isso eu digo que pode ser que é aquela dificuldade, porque eu já tinha isso no país, no próprio país. Eu estava assim, na escola, que seja na escola ou na faculdade, eu coloco que lá é o lugar para trabalhar, não é para amizade, sei lá, brincar, entendeu? Sim. Talvez isso que ainda está me seguindo. Lá, mas até aqui, quando eu saio da faculdade, eu faço amizade. É muito mais fácil fazer amizade fora do que dentro. Tenho Legal. muitos amigos fora da faculdade, mas na faculdade não. Muito difícil, né? Tá, e por que tu trocou de curso? Deixou geografia para as relações internacionais? Para ser sincero, falando direto o que aconteceu mesmo. No preenchimento da ficha para vir aqui, eu tinha 4 cursos em mente. Eu tinha medicina, relações internacionais. Eu queria fazer, pensei em jornalismo também. E o último era a oratória, que se chama arte e oratória, a arte da fala, porque eu sempre tive essa dificuldade de falar em público. Em público. Mas essas estavam no outro verso da ficha e eu não tinha paciência, porque naquele dia eu já havia marcado uma viagem da minha cidade para outra e eu estava com meu pai, ele estava me pressionando, então logo... Tu só escolheu. Exatamente. Logo vi ali geografia e relações internacionais. E em vez de colocar relações internacionais como primeira opção e geografia segunda opção, eu fiz o inverso. Aí eu pensei o seguinte, quando eu ia sair, eles iam me fazer a proposta de escolha entre os dois. Eu não sabia que primeiro escolhiam a primeira escolha
E segunda escolha vem caso aconteça Caso. alguma coisa de vaga. Então, é assim que fui escolhido geografia. Eu nunca pensei era para fazer geografia. Eu ficava no país. Tem melhores professores de geografia lá. Assim eu cheguei e falei, não, não vou continuar ali. E decidi mudar. Assim mesmo. Tá, e sendo estrangeiro, como é que você vê o mercado de trabalho para quem estuda relações internacionais? Ahn, tem do jeito que eu vejo, a minha visão, e tem a realidade, sabe? A realidade é, eu vou começar pela realidade, né? É que a gente, ao se formar, já cursando, a maioria dos veteranos e as pessoas do direito e economia já nos falam que relação internacional não oferece muitas opções para trabalho. E você se depara com isso ao se formar, porque antes de me formar, procurei nem estágio para conseguir. Era muito difícil. Eu me formei sem fazer estágio. Eu fiz só bolsas na faculdade. É assim, era meu trabalho, bolsas. Estágio eu procurei, nunca deu. Porque, na real, não bate com os horários da faculdade. Então, tu tem que fazer sacrifícios de deixar algumas disciplinas e fazer. Só que eu já tinha em mente que isso não era Não era possível. possível. Então, e quando eu me formei, eu procurei exercer em várias áreas que não dava, porque eles colocam em preferencial pessoas de administrações e tudo. Pessoas formadas em relações internacionais mesmo, é muito difícil encontrar um trabalho assim, muito complicado. Então, é justamente por isso que eu decidi fazer um mestrado. Ok, E, legal. e para voltar, né, na minha visão, eu diria que, olha, deveria ter mais, sei lá como que eu vou dizer, se não uma organização, ou criar uma plataforma, né, para ajudar os estrangeiros, né, na busca de trabalho e tudo mais. Porque, afinal das contas, eles vão sempre preferir, né, Sim, os os nativos. nativos. É uma pena, mas é assim. Todos nós faríamos a mesma coisa. Então, isso torna a nossa busca mais difícil, entendeu? E quando tu é estrangeiro ali, estudante, trabalhar é difícil já. Tu vai se formar procurando um emprego e do outro lado, como que tu faz? O que que vai te sustentar, entendeu? E tem tudo isso, então a minha visão, eu diria que ainda ah, a palavra não tá saindo, mas é meio difícil de a gente encontrar um trabalho assim. E é assim. No, no lugar ao contrário, né, de medicina, farmácia, sabe? Ali tem muitas vagas, muitas. Mas como internacionalistas, se formar para achar trabalho é complicado. É. Até às vezes, tipo, quando eu tô vendo bolsas assim, de extensão, e eu fico perguntando, bah, será que eu escolhi o curso? O curso errado, porque sempre tem coisas para quem estuda administração e higiene civil, mas para quem faz relações internacionais mesmo é bem complicado. Isso é complicado, né? Mesmo estágios aliás, estágios onde tem que fazer um exame, como aquele do Banrisul, TJ e tudo mais. Eu tentei me inscrever, só que lá no edital nunca aparece relações Relações internacionais. internacionais. Nunca aparece. Inclusive, pessoal do curso técnico tem. Viu? Isso. Tem, mas o nosso não tem. Então,
é sempre complicado e a gente, olha, imagina para você chegar a trabalhar numa organização internacionais, por Internacional. exemplo, Aham. é muito trabalho e isso logo na saída da graduação tu não vai entrar facilmente assim, Facilmente. entendeu? Uhum. Então isso torna ainda complicado a nossa fase. Eu, a meu entender, por isso que a maioria dos estrangeiros que fazem relações internacionais e se formam na graduação acabam fazendo um mestrado, entendeu? Sim. O que que eu penso? Porque todos que eu conheço é assim. Assim Uhum. que se formaram, entraram no mestrado. Outros foram até doutorado e tudo mais. Doutorado. Então essa questão tem que ser repensado e tem que aparecer mais vagas, né, para É, nós, mais oportunidades. Estamos porque precisando. exatamente. E já que se formou em relações internacionais, como é que tu acha que o Brasil ah, poderia se conectar, o Brasil aprender com a Costa do Marfim e a Costa do Marfim com o Brasil em termos de política, cultura e social? Bom, essa é uma pergunta meio complicada, porque primeiramente já indo para vou pegar um lado político, né? Uhum. Indo para um lado político, a gente tem uma política muito diferenciada, entendeu? Aqui a forma de fazer a política é meio, eu diria, não simples, mas dá para entender facilmente, entendeu? Só que a nossa política é complicada. Complicada no sentido em que hoje em dia, quando tu fala, vai ter eleição na Costa do Marfim, logo todo mundo fica com medo. Mês que vem deve ter eleições, dia 25, mas eu tô com medo, porque a minha família tá lá. Porque cada vez que aparece eleição, há tensões, há muita coisa, porque o antigo não quer sair. O novo quer pegar o lugar do antigo. Não é uma política sena, entendeu? Sim, sim. Há muitas coisas por trás. Então, nesse sentido, eu diria que é a Costa do Marfim que tem Que que tem aprender aprender com o Brasil. com o Brasil, entendeu? Só que não sei se esse vai ser feito agora. E tu não pensa em votar? Um dia Vou- será, já que tu tem essa experiência no Brasil, eu quero votar para mudar, seja a política do meu país. Bom, eu já pensei nessa pergunta. Alguém já me perguntou, inclusive. Mas eu não soube responder a pessoa. Eu gostaria, mas ao mesmo tempo, hum, eu não me acho, como se chama, muito. Sabe, como eu tô dizendo, para fazer a política, ela tem que ser, não durão, para não dizer essa palavra, não ser duro, mas meio que tu tem que passar por cima de muitas pessoas, entendeu? E são coisas que nos valores não tem. Eu não conseguiria fazer isso. E isso vai gerar muitas coisas que não vão ser a meu favor, entendeu? Porque vou querer fazer uma política sena, tranquila. Ali por trás, eles não querem isso. Quando eu digo por trás, eu vou ser claro e acho que tu já sabe, Sim, é a sim, sim. França, entendeu? A França nunca quer ver esse país no, numa estabilidade. Eles querem que seja bagunçado para eles conseguir Se ainda aproveitar. aproveitar dos nossos recursos, entendeu? E eu vou querer desfazer isso e não vai dar. Por isso que a maioria que querem fazer isso não demora no poder. Seja acontece uma coisa com eles, ou alguém faz um golpe,
Acabou. Golpe que é financiado para eles de novo. Sim. Aí para voltar na minha escolha de Brasil e França, entendeu agora? Entendi. Então, eu pensei em voltar, mas não para Não fazer para fazer política. política. Não. Talvez trabalhar numa multinacional, porque minha linha de pesquisa mesmo no mestrado é economia política internacional. Entendeu? Legal. Eu desviei da política em si mesmo, porque não dá. Tá, obrigada. E a gente tá quase no fim. O que você diria a outros imigrantes que estão pensando de vir para o Brasil? Como Da Costa do Marfim, da especificamente. Costa do Marfim, bom, eu acho que eu posso generalizar, inclusive, porque como qualquer país, né, tem os lados bons e os lados ruins. Nós que estamos aqui já há muito tempo, já tivemos essa experiência de conhecer os lados ruins, não todos, e os lados bons também. E o meu conselho é quem quiser vir estudar, que seja trabalhar, estudar e tudo mais, pode, porém tem que vir preparado, entendeu? Tem que vir preparado para o lado ruim, porque o lado bom todo mundo já está preparado. É a primeira coisa que temos na cabeça. Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, quando tu vai fazer uma coisa, é como pedir um visto. Tu já tem 50% de chance de dar ok. Então, coloca também que tem 50% de chance de dar não. Então, é a mesma coisa. Levando isso para o lado de conselhos, é assim. Tu vem preparado que o Brasil tem praias bonitas, tem o sol, sabe? Tudo que a gente vê na TV, que eles transmitem pra gente, né? Mas não esquece que tem lados ruins. E lados ruins não vou citar aqui, porque já como se chama ruins. Então vai se acostumando, mas tem que ter cuidado com cada passo que acontece. Buscam se aproximar dos outros. E isso é fundamental, muito importante, né? Porque, afinal das contas, por isso que criamos a A Associação, associação. né, dos Estudantes Estrangeiros, sabe? E isso no âmbito de acolher, porque com a convivência de cada um, sentamos e pensamos, tivemos tal dificuldades, tal pessoa chegou, ninguém foi acolher ele teve que morar, sei lá, com outras pessoas que pegaram dinheiro dele, fizeram tal coisa. Muitos relatórios ruins que saíram. Então, pensamos nisso. E hoje em dia, graças a Deus, a faculdade reconheceu a associação. Por enquanto, estamos ajudando o pessoal da Da faculdade. faculdade. E com o tempo, vamos expandir para se afiliar com as outras associações para lutar, né, pelas causas dos estrangeiros em geral, não para Não somente para os africanos. isso, para os estrangeiros. Inclusive os grupos contam com haitianos, outros que não são africanos, Sim, entendeu? legal. Então isso é o conselho que eu poderia dizer. E é isso, tem que trabalhar também, porque afinal das contas, quando chegamos aqui, temos que trabalhar em dobro. Sim. Porque os brasileiros já têm a porta de saída. Então, vamos dobrar o trabalho e tentar manter a cabeça no pescoço, como se diz. Não viajar muito. Porque afinal das contas, muitos acabam desistindo de muitas Sim, de coisas. muitas E coisas. isso é Verdade. triste. É Verdade. triste. Quando eu aprendo isso, eu fico... poderia, se tivesse uma pessoa, se essa pessoa tivesse se aproximado de uma pessoa, a pessoa ia dar o conselho Dá de... conselho. Não Ia faz ser um isso. suporte. Exatamente. Mas quando ficamos
longe dos outros, acaba acontecendo muitas coisas. Depressão. Quando eu falo de depressão, meus amigos no país falam, essa aí é só lá, nos países desenvolvidos. Eles não sabem, né? Sim, aí eu falei, você não sabe o que acontece aqui. Mas é isso. E não se abalar com qualquer coisa. Não é preciso se abalar. Hoje, tu tá procurando um emprego. Deu 1 ano. 1 ano, 6 meses. Continua. Sim. Ninguém disse que a vida era fácil. Se era isso, então era melhor sentar e as coisas chegarem, aliás. Então, quando não der certo, olha onde que não deu certo, corrige aquele erro e volta mais forte. exatamente e animado. É isso aí. É isso. E tu acabou de mencionar sobre a Associação dos Estrangeiros. E qual o suporte que vocês dão aos imigrantes africanos que estão estudando na URGS? Bom, como eu disse, a associação, a nossa, né, para todos, a nossa associação tem primeiro como foco resolver aquelas pendências aquelas dificuldades dos estudantes. Primeiramente, tem essa questão que eu mencionei de monitor, entendeu? A URGS disponibiliza uma verba, aliás, uma bolsa de estudo. Eu fui monitor, inclusive, Sim. de várias pessoas, mas eu fiz o meu papel. Enquanto isso, com alguns, né, não vou apontar, mas eu conheço meus colegas, inclusive amigos, que tiveram monitores, mas esses monitores não fizeram o papel deles, entendeu? E eles são pagos para isso. Só que ao mesmo tempo, quando tem relatório ao final de semestre, tu não pode falar para o teu orientador que a pessoa não me ajudou, entendeu? A gente tem isso porque ao mesmo tempo pensamos que vamos sacanear a pessoa que está com essa bolsa. Então acabamos não dizer o que aconteceu de verdade. Porém, por outro lado, estamos sofrendo, porque a gente não está recebendo o que devemos receber. Sim. Então, primeiramente, isso é nesse sentido, a gente se disponibiliza a ajudar um ao outro. Segundo, hoje em dia, desde que eu cheguei, nunca teve uma estrutura, uma associação, alguma coisa na faculdade que diz que vamos receber tais estudantes que vão vir tal ano. Entendeu? Cada um se vira como que ele pode. Entendeu? Se eu não tivesse familiares aqui, como que eu ia fazer? Ia ser muito difícil. Mas, vindo, tipo, pelo programa PECG, tu não veio diretamente, tipo, pra casa dos estudantes? É isso que eu ia mencionar. Não. Antigamente não tinha isso. Quando eu cheguei não tinha isso. Tu não tinha direito de entrar na casa de estudante até você ser efetivo. Ingressar. Tipo, passar no seu PIBRES. Exatamente. Então, imagina um instante. Primeiro, eu não tinha direito a nenhuma bolsa nem nada. Então, a família, quando eu digo família, eu sempre falo do meu pai que eu agradeço cada dia, né? Se não fosse para ele que acaba com tudo o que eu fazia aqui, entendeu? Faculdade, nada. E é triste quando eu digo isso, porque eu pego o exemplo dos gaboneses. Quando eles chegam, pelo menos o país já disponibiliza uma verba para eles. Cada mês o governo deixa um certo valor para eles. Mas hoje em dia tem isso, né? Tem para ir dentro da faculdade. Não, hoje em dia tem. Que não ajuda muito, mas ajuda. Tem. Mas o que eu digo? não pode fazer nada. Porque eu digo o seguinte. Imagina uma pessoa que chega e ele não vai entrar direto para casa de estudante. E se ele entrar, ele vai
fica no centro, que lá eles deixam você entrar durante um tempo para se candidatar à vaga que vai seguir, né? Nesse caso, a pessoa tá morando aqui tá tendo aula no Vale, porque é no Vale que tem essas aulas. Porque agora, a questão de transporte aumentou até 5, tá? A pessoa mora lá, na faculdade. Isso já é bom. Sim. Ele vai receber, sei lá, ele tem que se candidatar no próximo edital para ter direito ou não a... A moradia... Não, da auxílio casa da passagem, passagem. auxílio passagem. Ah, tipo, E é tudo um edital. Exatamente. É tudo isso. Então, se ele não passar, deu ruim. Vai ser difícil, entendeu? Então, aquele ali, durante o mês, eles têm aula cada dia. Sim, sim. São R$ 10 por dia. Em uma semana, ele já gastou 50. Sem contar sábado, domingo. Então, quer dizer que 50 em 4 semanas já são 200. É. E eles disponibilizam, acho, 220. Salvo engano. Às vezes, eu acho que é menos mesmo. Então, isso quer dizer que vai para a faculdade e durante o final de semana fica em casa, dorme. Dorme. Entendeu? Estuda, né? Exatamente. Não, mas além de estudar, estamos para estudar, mas às vezes tem que se divertir. Entendeu? Então, isso faz com que complica e a associação tem essa ambição também. Hoje em dia, eu, por exemplo, se a gente está em constante conexão agora com o pessoal do PP, lá do Vale. Sim. Então faz com que facilita um pouco a comunicação. Facilita. E hoje em dia, se tiver um problema, eles vão avisar a gente. A gente, da nossa parte, a gente se organiza para ajudar aquela pessoa. Ou para ir atrás do que o que for possível para a pessoa. Legal. Entendeu? E outro ponto é que, às vezes, lá na praia, é difícil. A pessoa chegou, ele não sabe falar bem o português. E ele vai ter que pedir alguns auxílios na praia. Como que isso acontece? Quando eles vê a pessoa chegar, em vez de tentar entender, eles complicam ainda a situação. Entendeu? Complicam. E a pessoa pode ir lá 3, 4 vezes pedindo a mesma coisa, só que não vai ser resolvido. Não vai ser. A menos que seja acompanhado para uma outra pessoa que vai explicar, que vai insistir, que vai se chatear com isso e reclamar até a pessoa conseguir. Então, esse apoio também tá lá. Além disso, permitir também que as pessoas se conectam um ao outro, porque para ter uma rede na faculdade, embora todo mundo se vê cada dia, mas é difícil. É complicado fazer amizades. Só que na associação temos um grupo. Tu já tá lá. Vamos organizar uma saída de diversão, por exemplo. Vamos jogar um vôlei. Tu vai se familiarizar com a pessoa. Amanhã essa pessoa tem uma bolsa no Congo. Vamos supor que eu sou um congolês. Eu terminei minha formação e você, como haitiana, decide ter uma bolsa no Congo. Tu não tem parentes lá. Então tu vai me chamar. E aí, Sim. amigão, tudo bem e tudo. Então essa rede, automaticamente você ativa ela. Então nesse sentido que estamos lá. E mais pela frente vamos desenvolver mais coisas, só que em conjunto. Sim, sim. E sim. como eu digo, é recém. A associação é recém. E é difícil todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, porque muitos têm diferenças e alguns não querem participar porque fulano tá lá e já teve problema com aquele fulano. Mas eu acho que... tem isso, mas isso não deveria ser um problema. Porque, visando o objetivo, isso não deveria ser o problema, eu acho. Exatamente. Mas isso, como eu disse, eu sou recém, né?
Eu fui votado, aliás, recentemente. Então, eu já conversei com a maioria, antes mesmo da votação, que se for efetivado, eu vou querer a ajuda daquelas pessoas. Sim. Então, me disseram que tranquilamente vão aderir, entendeu? Só que agora que as coisas estão indo e vai ser nós, a nova gestão, que vamos ter Que que... vai mudar as coisas. Exatamente. Porque uma vez que vão perceber que aquela pessoa não é mais líder, ou sei lá, porque até agora eles acham que tem uma pessoa lá. Porque no início é a pessoa que teve a ideia e, como não havia votação, deixamos assim para presidiar e tudo. Só que teve atritos com algumas pessoas que não quiseram entrar e tudo. São Mas coisas que acontecem. agora muda, né? E só para dizer assim, ó, estamos trabalhando para o povo estrangeiro. Então, eu aproveito, né, da plateia para convidar todos esses estrangeiros, né, que estão na faculdade da Da Hurgs. isso, Federal do Rio Grande do Sul, a se aproximar, a entrar em contato, fazer parte da associação. E se de repente tiver uma coisa que quer mudar dentro da faculdade, lá é o lugar. Porque somos reconhecidos agora. Temos lugar de fala, vamos aproveitar. E Tem assim, poder. Exatamente, agora tem poder. Então vamos usar esse poder para mudar as coisas. E se isso não mudar, como eu digo sempre para meus colegas, eu decidi ser presidente para mudar o que eu não gostei que estava acontecendo. Porque meus colegas não quiserem fazer parte, tava tal coisa, entendeu? Então vamos mudar as coisas. Sim. De repente, se eu fizer meu mandato e você vê que eu ouvi falhas aqui, é o momento de você também entrar e dizer, eu quero assumir para contribuir com aquele que não foi feito, entendeu? Então, é isso. Eu convido a todos a fazer o esforço. É difícil, sim, mas deixar as coisas pessoais do lado e trabalhar pelo bem comum. Legal. Obrigada. Eu fico feliz também de ter essa conversa. Não somente sobre você, mas sobre o que está fazendo também, por exemplo, a associação, que eu acho que é uma coisa muito importante e é um jeito também desses estrangeiros se integram na sociedade brasileira. Que é difícil, mas com o tempo, com esforço, o pessoal vai se sentir mais à vontade dentro da faculdade ou da universidade, assim. Vai, mas eu digo que, bom, estamos sendo egoístas, entre os parênteses, né? Porque a gente foca só nos estudantes, né? Sim. Ser egoísta, porque além dos estudantes, tem estrangeiros de fora da universidade. Mas... Não, o que eu... Desculpa, mas o que eu ia dizer é que... eu sei que tem a associação dos angolanos. E eu sei que tem dos senegaleses também. Eu não sei se tem especificamente dos angolanos ou pros africanos. Eu não sei como é que funciona. Mas eu sei que tem dos angolanos. E até especificamente pros estudantes, eu acho que não é egoísmo, não. É? Eu acho que não é. Por que eu digo isso? Porque eu acho que para mim também foi difícil me entregar na sociedade brasileira. E me entregar também, tipo, na convivência dos estudantes dentro da Hurgs. Tu fala um outro idioma completamente diferente. E pra tu falar, tu praticamente tem que praticar com os nativos, entendeu? Exatamente. Às vezes tu tá com medo de falar porque tu não sabe se tu tá falando tá errado ou tá certo. E tu não sabe como é que a pessoa vai entender isso. Entendeu? Então, é um monte de coisa que às vezes a gente coloca na nossa cabeça.
Entendeu? Por exemplo, os brasileiros têm um costume de, por exemplo, a pessoa te vê agora, te dá um oi. E depois a pessoa fica te encarando, nem conseguir te dar um oi. É um jeito brasileiro, mas às vezes isso faz com que tu se sente, ué, por que não me deu oi? Será que eu fiz alguma coisa errada, entendeu? Tu ficou com um monte de pensamento, às vezes, negativos, Uhum. que não é, entendeu? Eu acho que ter essa associação feita com os estudantes, pelos estudantes, Uhum. é muito bom. Assim a pessoa não vai se sentir, tipo, isolada. Tem um grupo que consegue conversar, vocês organizam para fazer festas, passeios. Então, e vocês conversam entre si, seja em português ou em francês. Então a pessoa se sente mais à vontade e a pessoa não vai ter essa ideia de desistir. Ah, eu não tenho ninguém pra falar, não tenho ninguém pra conversar. Eu não tenho ninguém que, tipo, exemplo, um africano que estudou relações internacionais pra pedir conselho, porque eu não entendo essa parte aí, eu quero entender, eu não consigo conversar com brasileiros também pra entender. Isso já facilita. Então, eu acho que é uma ótima ideia e você que já tem uma experiência, eu acho que vai fazendo mudanças para aqueles que estão vindos e para aqueles que estão aqui que estão pensando em desistir. Seja por não se sentir bem com os brasileiros, não conseguem ter uma amizade, porque uma vez que no meio de convivência tu se sente bem, tu não se sente excluído, não precisa ter uma amizade forte, mas tu consegue, por exemplo, o professor falou disso, eu não entendi. Mas eu não tenho problema de perguntar para um colega ali. O que tu entendeu disso? O que tu entendeu disso? Porque eu não entendi. Isso faz com que o aprendizado seja mais leve, mais alegre, mais fácil também. Então, eu acho que vocês têm um papel muito importante. Muito, muito importante na vida desses estudantes. Fora de outra associação, entendeu? Que pode ser que dá apoio de documentação e tal. Mas dentro da faculdade, eu acho super importante a presença dessa associação. Parabéns. É uma ideia muito boa. Muito boa mesmo. Eu não sabia. Mesmo que tu falou que tem haitianos também. Sim. Mas é muito, muito bom. Eu gostei dessa ideia. Muito bom. Isso faz com que tem muitas coisas que vocês podem fazer para entregar ou se conectar com a sociedade brasileira. Mas eu digo, agora aproveito para pedir desculpa para vocês, para você, Não tem pessoalmente, problema. porque afinal da conta fui o monitor que nem teve como que te falar da associação, entendeu? Eu não falei e inclusive na nova administração entraram dois haitianos. Entraram dois haitianos. E é isso, queremos que ainda estamos precisando de mais pessoas para ajudar ali no incentivo e com o avanço, né? E é isso. Vamos pra cima com tudo. Com tudo. Agora você também tá convidada. Obrigada. Eu acho. Eu gostei da ideia, porque a gente tem potencial. Às vezes, o fato de ter num país com um idioma diferente faz com que a gente se sente. A gente menospreze o nosso potencial, nossa capacidade. Mas não é porque a gente não tem. E eu não vou dizer que a gente tem mais, mas a gente tem bastante capacidade e potencialidade para fazer muita coisa. Justo. Então, juntos, como tu falou, vamos pra cima. Eu não sei se tu tem alguma coisa para dizer a mais, ou... Bom, eu só ia agradecer, né? Primeiro, agradecer a você
para saudar também o teu trabalho, Obrigada. porque não é fácil, mas como eu digo sempre, com a força de vencer, a gente acaba conseguindo tudo. Sim. E era isso. Agradecer toda a equipe. De repente, vamos mais. Eu quero, né, que você consiga, né, convidar mais pessoas e vamos se ajudar nesse sentido, né, para você. Para deixar tudo na mesa para os outros, entendeu? Sim. Porque hoje estávamos falando da minha convivência que não foi muito, não vou dizer triste ou dramático e tudo, mas tem mais que, inclusive eu conheço, que eu acredito que deveriam falar também para os outros entenderem, entendeu? E nesse sentido, como eu digo, eu encorajo a partilha e eu sempre que vai precisar, vou estar lá para tentar ajudar. Nem tudo que vai dar para fazer, mas fazer o máximo. Obrigada. Obrigada também por aceitar o convite. Foi muito boa a nossa conversa. E você que é imigrante, refugiado, e que está estudando especificamente na URGS, seja que está passando por alguma dificuldade, saiba que existe uma associação especificamente para os estudantes estrangeiros. Venham fazer parte, gente. Venham. Você que tá sozinho, tá sozinha, não sabe o que fazer, tá com vontade de desistir, porque não tá se sentindo bem estudando com os brasileiros, não consegue se entregar na sociedade brasileira. Venham fazer parte dessa associação. E não esquece de deixar um like, deixar um comentário e compartilhe também com seus amigos para que este vídeo chegue nas muitas pessoas que estão precisando. Obrigada, Cyril. Obrigada, gente, por ficar até o final. Até o próximo. Tchau, tchau.